E aí pessoal, tudo bem? Vamos estudar hoje algas dentro do reino protoctista, aqui no canal Biologia Minha Prova. Então vamos lá, chega de conversa, vamos falar de algas. Bem, primeiro momento, já chamei a atenção que elas são as algas uni- e pluricelulares. E quando eu falo em uni- e pluricelulares, eu estou destacando que todas as algas eucariontes estão dentro do reino protoctista. Antigamente, as pluricelulares estavam dentro do reino vegetal, o reino metáfita. Não estão mais. Por quê? Porque elas não têm principalmente uma característica que é tecidos organizados. As algas são talófitas, as pluricelulares, e elas não são cormófitas, que é uma característica típica encontrada nos grupos vegetais, com tecidos organizados. Beleza. Então, você sabe, aqui eu tenho representante de algas unicelulares, microscópicas, e aqui algas pluricelulares, macroscópicas, como verdadeiras florestas subaquáticas, produzindo uma quantidade absurda de oxigênio. Para falar de utilização e importâncias das algas, então já vamos citando a fotossíntese, o pulmão do planeta Terra. Nós estamos falando de quem? Das algas. Por quê? Porque não a floresta amazônica, que é algo que transcende o nosso país? Bom, primeiro que os vegetais, de um modo geral, eles produzem oxigênio. Então, a floresta amazônica há de produzir, sim, grande quantidade de oxigênio. Mas, por um outro lado, há também a respiração. E quando há a respiração, então eu tenho a produção do oxigênio na fotossíntese, mas eu tenho o consumo do oxigênio na respiração celular. Então, se a gente for fazer aí um balanço, a quantidade de oxigênio que é efetivamente liberado para o meio e que serve para os seres aeróbicos é bem menor daquela que é liberada pelas algas, tanto uni quanto pluricelulares. Beleza? Muito bem. Outra coisa também é a alimentação, muito apreciadas como condimento, como mistura nas alimentações, agora, principalmente na culinária asiática, né? Fabricação de colóides, o agar, que é uma estrutura, na verdade um polímero que a gente utiliza para meio de cultura. Eu vou colocar para vocês aqui uma imagem de uma plaquinha de Petri, que você está vendo agora. Esse meio de cultura é aquela espécie de gelatina encontrada ali dentro, onde você faz uma colônia ou uma colonização de bactérias, fungos, enfim, neste meio. Também a produção de minerais. Se tu observar essa imagem agora, essa quantidade grande de algas que foram jogadas lá para o mar, que o mar enviou, na verdade, para a praia, melhor. Então se pega aquilo, ou você enterra aquilo e produz um problema ambiental grave, ou então você pode converter isso em fertilizantes e incrementar ao solo. Uso medicinal, então na prevenção de doenças, muitas algas são utilizadas como matéria-prima para alguns medicamentos. A produção de cosméticos também, matéria-prima para a produção de shampoos, cremes, etc., assim como também estão envolvidas, aqui eu coloquei etc, porque tem uma quantidade absurda de funções para as algas. Eu citaria a produção de geleias, por exemplo. Então, em estações de tratamento de efluentes, você pode usar também algas para mitigar a poluição. Em lagoas de decantação, elas podem estar ali também com a função de mitigar, de diminuir a ação degradante dos poluentes, por exemplo. Também podemos falar em eutrofização. Aqui tem um card aqui em cima que você vai ser direcionado para uma aula sobre eutrofização agora, ok? Agora não, depois você terminar esta aula sobre algas. Enfim, muitas funções, pessoal, sobre algas. E agora, vamos falar de reprodução. Como é que as algas se reproduzem? Outro dia eu estava observando, onde eu coloco água, por exemplo, no meu cachorro, comecei a observar que na borda daquele recipiente estava verde. Então lá estavam algas. Então quer dizer, do cotidiano tem alga ali. Então, se você tem um passarinho em casa, você troca água todo dia. Agora, se você não trocar água todo dia, você vai ver que começa a formar uma formação esverdeada ali, né? Então, por exemplo, lá no filme Procurando Nemo, lembro de uma cena que o aquário começou a ficar todo esverdeado, escuro. O que tinha ali? Proliferação de algas, por exemplo. Enfim,
A reprodução assexuada, a chamada divisão binária, que você sabe que é a mesma coisa que cisparidade, que consiste basicamente em um ser, formar dois, geneticamente idênticos a si, porque não tem variabilidade genética. Bem tranquilo. Agora, você vai falar de zoosporia. A zoosporia é também uma reprodução assexuada, principalmente porque não tem variabilidade, só que ela é encontrada em algas que são pluricelulares, que é a mesma coisa que multicelular. Algas pluricelulares. Bem, acontece que existe uma estrutura chamada zoósporo, que são essas estruturas aqui, os zoósporos. Eles se dispersam no meio e eles, a partir de cada zoósporo, eles se instalam numa pedra lá no fundo das águas, por exemplo, e começa a sofrer mitose e ali forma um novo talo de uma nova alga. E observo que aqui tem uma alga. Veja que esta é uma alga pluricelular, ela é formada por várias células. Então destaquei aqui a alga, tá? Então eu vejo que aqui tem uma célula, vamos destacar aqui, tem uma célula, e aqui embaixo tem outras, sucessivamente. Eu quero chamar a atenção para essa agora, essa aqui, da setinha verde, porque ela está liberando os zoósporos, que são parecidos com esporos flagelados. E esses zoósporos nadam ativamente na água até procurar um ambiente favorável. Quando eles encontram um ambiente favorável, eles se instalam, por exemplo, numa rocha, como se fosse aqui uma rocha, e ali começa a sofrer mitose e começa a dar origem a uma nova estrutura filamentosa, a um novo talo, uma nova composição de alga. Isso é uma reprodução assexuada porque não tem variabilidade no meio, ok? Muito bem. O que mais? Agora vamos falar um pouquinho sobre a reprodução sexuada encontrada nas algas. Por que ela é sexuada? Porque você vai observar que há, neste caso, variabilidade. Vocês estão vendo que quando se fala em algas, tem ciclos, né? Então aqui nós temos um ciclo chamado haplobionte ou aplonte. Haplobionte, também chamado aplonte. Vocês vão comigo olhar a imagem, que fica melhor. Então, compara comigo a imagem. Nós vamos começar destacando que aqui existe uma estrutura diploide. Então quer dizer que esta célula é um zigoto e ele é diploide. Mas como que ele foi formado? Bem, então vamos chamar a atenção para esta imagem aqui. Nós temos aqui um organismo jovem. Aqui embaixo são os organismos jovens, ok? Haploides. E aqui nós temos o organismo adulto, que também é haploide. Bem, esse organismo adulto haploide, ele vai se juntar com outro organismo adulto haploide, onde este é N cromossomos e o outro também é N cromossomos. Eles estão se juntando, como aqui nós estamos observando, numa fertilização. Cariogamia significa juntar os dois núcleos, é pegar um núcleo de uma estrutura e juntar com o outro. Isso é uma cariogamia. E isso aqui vai formar um zigoto, uma célula diploide. Diploide porque ela vai ser 2N cromossomos, que são esses 2N aqui que se juntaram. Bem, esse zigoto vai formar agora, ou melhor, vai sofrer agora uma meiose, que aqui está destacado. E uma meiose tem por objetivo reduzir o número de cromossomos na meiose 1 e na meiose 2 o objetivo é aumentar o número de células. Por isso que a meiose 1 é reducional e a 2 é equacional. Veja que esta meiose ela não está produzindo gametas, como acontece no organismo em animais, por exemplo. Mas sim está acontecendo em um zigoto. Então essa meiose é chamada meiose zigótica. E esse zigoto, quando sofre meiose, ele vai produzir 4 células, como vocês estão observando aqui. 1, 2, 3, 4 células haploides. Por quê? Porque houve a redução do número de cromossomos. São 4 células haploides. Veja que agora o ciclo vai continuar aqui. E cada uma dessas células haploides, que são jovens,
vai se diferenciar em adulto e o adulto continua. Então veja que é um ciclo. O ciclo ele é haplobionte porque o adulto é haploide. Então tem uma fase haploide e tem uma fase diploide. A meiose é zigótica, beleza? Muito bem, vamos continuar. Agora vamos passar para um outro ciclo. Esse vai acontecer com algas pluricelulares também, só que nós estamos observando aqui uma reprodução sexuada, como também vimos no esquema anterior. O que acontece é que esta reprodução sexuada também é um ciclo. Enquanto aquele ciclo era haplobionte, agora nós temos um ciclo diplobionte. Por quê? Porque o esporófito, que é diploide, desta alga, que é a alface do mar, também chamada de uva, ULVA, uva SP, uva espécie, é uma estrutura diploide. Então, se ela é uma estrutura diploide, vai acontecer uma meiose. Esta meiose, ela vai reduzir a quantidade de cromossomos deste esporófito diploide e vai produzir esporos. E esses esporos serão haploides, como estou marcando aqui, ó. Esporos haploides, esporos haploides. Esses esporos haploides agora vão sofrer mitose. Então, fixa nesse esporo aqui, ó, que é haploide. Quando ele sofre mitose, ele produz gametófitos, que, claro, continuam com a mesma carga genética, haploide. A mesma coisa está acontecendo com aquele outro ali, ó. Ele veio de um esporo que é um esporo haploide, ele sofreu mitose e está produzindo gametófitos haploides. Olha o termo gametófito, quer dizer aquele que produz gametas. E esses gametas que estão sendo produzidos aqui, ó, eles vão ter a mesma carga genética do gametófito e também do esporo. Então vai ser N cromossomos, N cromossomos. Quando esses gametas se encontram, então eu vou ter, observa comigo aqui, ó, N cromossomos de um mais N cromossomos do outro, o que vai dar origem a uma estrutura 2N cromossomos. A fecundação oportuniza a produção de uma estrutura chamada zigoto, e esse zigoto será 2N cromossomos, ou seja, diploide. E aí esse zigoto vai crescer e novamente vai constituir uma estrutura pluricelular, que é a alface do mar. Cresce por mitose também. Bem, parece complexo, mas não é. Pensa comigo. Você tem uma alface do mar, que é um esporófito diploide, que sofre meiose, que produz esporos haploides. Esses esporos sofrem mitose, formam gametófitos, que continuam a sofrer mitose, formam gametas. Esses gametas se encontram, reprodução sexuada, variabilidade, formam um zigoto. Esse zigoto é 2N. Esse zigoto ele não vai sofrer meiose, e sim mitose, e começa a se multiplicar e multiplicar, 2, 4, 8, sucessivamente, uma quantidade exponencial de células, até constituir mais uma vez o esporófito diploide, que nesse caso aqui é representado pela alface do mar. Este ciclo é diplobionte, porque o adulto é um organismo diploide. Muito bem. Então, vamos continuar nessa reprodução. Agora, tem uma outra reprodução. Olha como as algas adoram divergir nas formas de se reproduzir, bem peculiar, chamada de conjugação. Conjugação é uma reprodução sexuada que vocês já estudaram lá no reino Monera, já estudaram também dentro dos protozoários, lá na troca de micronúcleos, lá no paramécio, por exemplo. Então, é uma reprodução sexuada e isso tem variabilidade. Então, nós temos aqui ó, duas algas, estou destacando aqui em cima para você entender bem que são duas formações de algas. Então, isso aqui até embaixo é uma alga, aqui é uma outra, um outro filamento de alga. Bem, veja que tem aqui o indivíduo que é o receptor e tem o indivíduo que é o doador. E vocês estão observando também que aqui existe uma
comunicação entre essas duas algas, o doador e o receptor, que a gente chama de tubo de conjugação. Observa que aqui no tubo de conjugação já começa a ocorrer a troca de material, de células, a doação de uma célula haploide. Essas células são doadas, então, na direção desta para aquela, no sentido desta seta, através do tubo de conjugação. Veja que agora, cada vez mais, esse material está se misturando. E aqui em cima, já observamos a formação de um zigoto diploide, porque uma célula haploide da doadora se junta a uma célula haploide da receptora, o que constitui uma célula, um zigoto 2N cromossomos. E esse zigoto 2N cromossomos, ele começa a crescer e ao se desenvolver, ele vai constituir um novo filamento de algas. Aí tu vai dizer, professor, mas esta alga em especial, ela é uma alga, a estrutura, ela é haploide ou diploide? Então, observa comigo agora sim essa leitura, bem rapidinho. Em algumas algas filamentosas de água doce, ocorre pareamento de dois indivíduos com a passagem por um canal de comunicação de células inteiras, de um para o outro, como nós acabamos de ver. As células haploides, e após se juntarem, originam os zigotos, acabamos de ver isso. Os zigotos dividem-se por meiose e cada célula formada será capaz de originar um novo indivíduo haploide. Isso significa que os indivíduos, o doador e o receptor, são haploides. E quando formam o zigoto diploide, ele sofre meiose. Então, meiose também zigótica. Resultado, cada indivíduo formado que será haploide será capaz de formar uma nova composição de algas, que pode ficar junto ali, formando um novo filamento ou se destacar e formar um filamento separado. Muito bem. Agora, pessoal, tem uma parte fundamental onde eu vou trazer para vocês algumas características típicas de cada alga. Por exemplo, as algas unicelulares por enquanto. Então, o primeiro filo das euglenofíceas ou euglenas. Você pode ver aqui que tem clorofila A e clorofila B. Tem um pigmento chamado carotenoide, que é pigmento vermelho e amarelo. Tem a xantofila, que é um pigmento marrom. E também, isso aqui é um detalhe bastante importante, que é a ausência de parede celular. Então, nesse filo das euglenofíceas não há parede celular. E a substância de reserva é um polissacarídeo chamado paramilo. Um outro grupo de algas unicelulares, e essas que eu quero que você faça um destaque, as dinofíceas ou dinófita, também chamadas de pirrofíceas ou dinoflagelados, apresentam clorofila A e C e apresentam a piridinina. Bem, essas estruturas, pessoal, são estruturas relativas a pigmentos encontrados nessas algas. O pigmento mais comum aqui nelas é o marrom avermelhado. Detalhe, a parede celular que está presente é formada por celulose. E a reserva é amido e óleos de reserva. Eu chamo a atenção nessas algas aqui, porque eu quero que vocês observem aqui em cima a imagem que eu vou colocar agora, que refere-se à maré vermelha. Maré vermelha ocorre pela proliferação das algas pirrofíceas, de um tipo de algas pirrofíceas, que liberam no meio uma substância tóxica e que podem levar à morte de quem tiver contato com ela. Então, cuida, porque maré vermelha é causada pela proliferação excessiva, uma explosão na população dessas algas pirrofíceas que levam à maré vermelha. Veja que tem o nome vermelho, mas não tem nada a ver com algas vermelhas, porque alga vermelha é um outro filo, é uma outra classificação, inclusive são algas pluricelulares, não tem nenhuma relação com a maré vermelha. Outra situação que eu também chamo a atenção de vocês agora é sobre um fenômeno chamado bioluminescência. Algumas dessas algas dinoflageladas produzem luz própria, porque apresentam uma enzima chamada luciferase
tipicamente encontrada, por exemplo, em alguns outros seres vivos no reino animal, como no pirilampo, no vagalume e também em alguns animais que vivem em zonas abissais, por exemplo. Então, elas produzem essa enzima em noites muito escuras, em alto mar, dá para ver a água brilhando, esse é um fenômeno chamado bioluminescência. Bem, agora falamos das bacilariofícias, que também são chamadas diatomáceas. Estas algas em especial, elas são formadas por parecem duas placas de Petri, que vocês vão observar agora na imagem, que se encaixam. E elas são formadas por clorofila A, C e E, também tem carotenoides, tem xantofila, o pigmento marrom é a fucoxantina e a parede celular é formada por celulose sílica, que é encontrada, por exemplo, é uma matéria-prima usada para a produção de vidro, por exemplo. E a substância de reserva são óleos, lipídios, portanto. Essas são as algas unicelulares. E agora vamos às algas pluricelulares. Então, algas pluricelulares, como as feofícias, algas pardas, que apresentam clorofila A e C, apresentam carotenoide, apresentam xantofila, fucoxantina, que é pigmento marrom, e tem parede celular formada por algina e celulose. Laminarina e manitol são as substâncias de reserva das algas feofícias, que estão aparecendo aí na imagem. Agora, as algas rodofícias ou vermelhas, que não é para você confundir com maré vermelha, lembra, né? Porque a maré vermelha é das algas lá unicelulares pirrofícias. Clorofila A e D, tem carotenoides, tem a ficoeritrina, que é o pigmento vermelho, que dá um nome a elas, e a parede é formada por agar e carragenina, a parede celular. Lembrando que aquela estrutura que nós falamos agora há pouco, na importância das algas, o agar, que é aquela matéria-prima utilizada para a produção do meio de cultura, por exemplo, para bactérias. Substância de reserva é o amido das florídeas. E por último, as clorofícias, que são algas pluricelulares, mas que têm representantes unicelulares. São as algas verdes, clorofila A e B, carotenoides, xantofila, e a parede celular é formada por celulose, que é polissacarídeo. Armazenam amido. Bem, então, pessoal, peço que vocês fiquem ligados. Eu sei que essa parte sobre características típicas das algas, a gente tem um pouco de dificuldade para memorizar tantas diferenças, mas fica aqui a dica: se concentra muito em substância de reserva e em fenômenos ecológicos, como citei para vocês ali a maré vermelha e a bioluminescência, porque isso cai bastante nas provas de vestibulares, ok? Óbvio que não quero dizer que não é importante saber qual é a clorofila ou a parede celular. Agora, é bem importante saber que as euglenofices, na sua grande maioria, não apresentam parede celular, por exemplo. Então tem pontos, tem atalhos que são importantes. Quem sabe você constrói um mapa mental sobre isso e ajuda a facilitar o entendimento sobre algas. Beleza? Muito bem, até mais. Tchau, tchau.